A sinergia no Clash Royale é uma das coisas mais importantes do jogo, uma daquelas coisas que se você realmente quer montar um deck decente, precisa aprender a enxergar além das cartas isoladas, porque no final das contas, cada carta é um universo próprio, cada uma com seu jeitão específico, cada uma tem seus pontos fortes e suas fraquezas, e como nenhuma delas consegue segurar todas as situações do jogo sozinha, é aí que entra esse conceito quase filosófico de sinergia, fazer com que as cartas se completem, se protejam e se fortaleçam como se fossem parte de um único organismo. No jogo, existem mais de 120 cartas diferentes, e todas elas se encaixam em categorias específicas, feitiços, estruturas, condições de vitória, tanques, anti-tanques, anti-aéreas, cartas de pressão e cartas de distração, mas também dá para dividir tudo apenas pelo dano se você quiser resumir. Algumas focam no dano por segundo, enquanto outras explodem em área, limpando o campo como quem varre uma certa bagunça. Quando você começa a montar o seu deck, o melhor ponto de partida é escolher o seu anti-tanque, aquelas tropas de curto alcance que derretem a vida de qualquer coisa se ficarem batendo por tempo suficiente. Só que nem todas elas são iguais. Uma mini P.E.K.K.A, por exemplo, tem um impacto muito mais pesado do que um simples cavaleiro. Então, quando você for escolher, pensa na vida, na velocidade, no custo, no DPS, e aí que a brincadeira começa a ficar mais interessante. Depois de você escolher seu anti-tanque, você tem que olhar para a fraqueza dele. A fraqueza mais comum é normalmente não bater em tropas aéreas, mas às vezes a fraqueza vai além disso. O cavaleiro, por exemplo, não tem dano em área e também não tem um DPS alto, o que deixa ele vulnerável contra enxames, como por exemplo um exército de esqueletos, e completamente inútil contra cartas aéreas, como os morcegos. Ele precisa desesperadamente de alguém que cubra ele nessas brechas, porque sozinho ele não consegue segurar tanques grandes nem limpar múltiplas ameaças. A partir desse ponto, surge naturalmente o segundo passo, escolher suas tropas anti-aéreas. Elas podem ser unidades terrestres que atiram para cima ou até tropas aéreas que atiram em cima. O importante é que essa carta preenche os buracos deixados pela primeira. Pegando o exemplo do cavaleiro, você precisa de alguém que atire no ar, tenha um dano em área ou então tenha um DPS alto que ajude contra tanques. E aí que entra opções como arqueiras, mega servo, mosqueteira, espírito de gelo como suporte e por aí vai. Cada uma cobre pelo menos uma das fraquezas do cavaleiro. Só que sendo bem honesto, se você souber utilizar a mosqueteira, ela quase vira uma protagonista silenciosa no deck, talvez uma das cartas mais subestimadas e ao mesmo tempo mais fortes do Clash Royale. Com essas duas cartas sólidas na sua mão, é hora de você olhar para o coração do seu deck, a sua condição de vitória. Esse é o tipo de carta que não pode faltar de jeito nenhum. É ela que vai bater na torre e definir como você vai pressionar o seu adversário, como você força respostas e como você controla o ritmo do jogo. Só que aqui entra um detalhe muito importante: a mosqueteira é frágil contra feitiços pesados, então tudo precisa ser pensado de forma que a sua condição de vitória não fique à mercê de um simples veneno ou uma bola de fogo bem colocada. E é aqui que o deck começa a ganhar sua própria identidade, propósito e estratégia. E existe um detalhe que muita gente subestima: aquilo que parece uma fraqueza pode virar justamente a oportunidade perfeita para forçar o erro do seu adversário. Se o seu oponente gasta o feitiço pesado no momento errado, você transforma esse vacilo num contra-ataque fatal, utilizando a sua condição de vitória. É por isso que escolher bem essas cartas é tão importante. No nosso exemplo, eu ficaria com o balão e o mineiro, porque os dois se completam de um jeito maravilhoso. O mineiro serve como um escudo, como um mini tanque, distraindo defesas e abrindo caminho para que o balão atravesse o campo com mais velocidade e chegue vivo na torre inimiga. Só não esquece de uma regra básica: nunca coloque mais de 2 condições de vitória no seu deck, porque senão falta espaço para defesa, e defesa é o que sustenta qualquer ataque bem feito. Uma defesa perfeita faz você ganhar partidas. Agora, imagina que lá no começo você não escolheu um cavaleiro, mas sim uma tropa com pouca vida e muito dano. Nesse caso, você vai precisar encaixar um tanque no seu deck, e aí muda tudo. Você pode optar por um tanque de distração, tipo o Golem de Gelo, que segura tropas e ajuda a ciclar o seu deck mais rápido, ou então usar um tanque clássico de contra-ataque como o Gigante. Só que,
Como o nosso deck já tem o mineiro, surgem duas possibilidades. Ou você mantém o mineiro e adiciona o golem de gelo para dar ritmo ao deck, ou você troca o golem de gelo pelo gigante. Mas se você fazer isso, o deck passa a ter 3 condições de vitória, e isso pode te deixar vulnerável demais, porque vai faltar carta para você defender ataques mais grandes. E outro ponto, um gigante já faz praticamente o mesmo papel de tanque do mineiro, anulando a necessidade de manter os dois, então não faz sentido ter ele no deck. Agora, por que não trocar o mineiro pelo golem de gelo e ficar com o gigante no deck? Simples, o golem de gelo acelera o ciclo e ainda funciona como uma muralha momentânea que segura tropas e compra tempo para sua defesa. Ele salva muita jogada complicada só por existir ali no campo, congelando tudo e abrindo espaço. Por isso, no segundo exemplo, eu fico com ele sem pensar duas vezes. Bom, seguindo adiante, com essas 4 cartas que a gente já tem no nosso deck, a gente vai chegar agora nos feitiços, a parte do deck que muita gente subestima, mas que muda completamente o ritmo da sua gameplay. A gente tem feitiços grandes e feitiços pequenos, e normalmente é recomendado levar pelo menos 2 feitiços. Como a gente está jogando de balão e mineiro, o ideal é levar feitiços pequenos, que deixam o deck mais agressivo e mais rápido. Quando o mineiro tanca a torre ou puxa as defesas do oponente, você pode soltar o balão logo em seguida e utilizar o feitiço leve para empurrar tropas, acelerar o avanço ou então resetar as defesas inimigas. Aqui eu escolho a bola de neve, que joga tudo para longe e cria espaço, junto com um barril de bárbaros, perfeito para limpar tropas pequenas e ainda colocar um bárbaro vivo no campo para completar o ataque. Agora, se a sua condição de vitória for algo como corredor, o mineiro sozinho ou então qualquer carta que precisa bater bem aos poucos, aí eu recomendaria você levar um feitiço mais pesado. Eles ajudam a pressionar e a segurar terrenos complicados na defesa. Lembra do deck que estava com o cavaleiro antes? Ele não tem uma carta forte para segurar tanques grandes, e é justamente nesse cenário que entram as construções. Elas são fundamentais quando o deck não tem força suficiente para segurar monstros como gigante, golem, domadora, P.E.K.K.A. Por outro lado, no exemplo com a mini P.E.K.K.A, você não precisa de nenhuma construção, porque ela já derrete qualquer win condition terrestre sem a ajuda de ninguém. E claro, se você estiver montando um deck de bridge de spam ou então de beatdown, nem precisa colocar estruturas também, porque seus estilos já vivem da pressão constante, daquele ataque direto que obriga o adversário a reagir no impulso. Agora, para fechar o deck, só falta escolher a carta final, aquele espaço que normalmente é preenchido com carta de ciclo mais rápido ou então carta de fazer pressão, dependendo do estilo que você está construindo o seu deck. Nos meus 2 exemplos, ambos são decks mais rápidos e eu estou utilizando o balão, então eu tenho 2 opções perfeitas, morcegos ou espírito de gelo ou esqueletos. No deck com o cavaleiro, eu colocaria o espírito de gelo, porque ele adiciona consistência, controla o ritmo da defesa e ainda cria aquele momento crucial onde tudo congela, dando tempo para a mosqueteira fazer o trabalho sujo e limpar as tropas inimigas sem nenhuma dificuldade. Já se você estiver utilizando a mini P.E.K.K.A ou o golem de gelo assim como eu, como eu já tenho uma boa carta de distração, eu colocaria os morcegos, porque eles incomodam demais quando o adversário não tem feitiço pequeno para lidar com eles. E além disso, ajudam muito a proteger o balão, evitando que o rival consiga manter uma defesa decente antes que o dano já esteja feito. No final das contas, repare que a gente criou 2 decks totalmente diferentes, apenas mudando a primeira carta escolhida. Uma começa com uma tropa de DPS alta, outra não. E ainda assim, ambos ficaram completos, ataque forte, defesa sólida, pressão constante, sinergia tão bem amarrada que o adversário vai ficar perdido sobre onde gastar o feitiço pesado. Eles não vão saber se vão gastar na mosqueteira, no balão ou na evolução que você colocar no seu deck. E falando agora na evolução, eu realmente recomendo que você utilize alguma carta evoluída caso você tenha disponível. Por exemplo, se você quiser colocar bárbaros evoluídos, você pode substituir o cavaleiro sem problema, porque eles seguram muito bem a linha de frente. Seu deck só vai ficar um pouco mais pesado. E claro, isso coloca seu adversário num dilema maior, já que agora ele tem que lidar com mosqueteira, balão, bárbaros, tudo competindo pela mesma Fireball. Ou então, se você preferir, você pode utilizar a evolução do seu próprio cavaleiro, por exemplo, que também fica perfeita e fica muito melhor. Mas para esse deck em específico, as melhores evoluções são a da mosqueteira e a da bola de neve, caso você tenha elas. E é isso, galera, se você curtiu, deixa o like, inscreva-se no canal aí, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Tamo junto, um abraço e até o próximo.